O Senhor preparou tudo para que se cumprisse as profecias ditas pelos profetas. E o Messias nasceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém nunca imaginou que o Rei do mundo, o Salvador, em um estábulo de Belém ia nascer. Tudo foi tão diferente como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver... Não foi isso que eu planejei, Deus, de jeito nenhum. O meu filho nascendo numa estrebaria. Eu não queria que fosse dessa maneira. Um lugar com ovelhas, palha, feno. Minha esposa dando à luz, tendo apenas as estrelas para ouvir a sua dor. De maneira alguma era isso que eu imaginava. Eu imaginava que seria diferente. Eu imaginava família, avós, amigos, de pé ao meu lado. A casa toda explodindo com o primeiro choro do menino. Era isso que eu imaginava. Cumprimentos, júbilos. A parteira traria a criança. Todos aplaudiriam. Maria descansaria e nós celebraríamos. Aliás, toda Nazaré celebraria. Mas olha só. Nazaré está a 5 dias daqui. E aqui estamos nós, numa estrebaria. Numa estrebaria. Pastagem de ovelhas. Burros. Quem vai celebrar conosco? A palha? As ovelhas? O burro? Ninguém está aqui para celebrar conosco. Que tipo de marido sou eu? Não trouxe nenhuma parteira, não tenho uma cama, o travesseiro é de palha. O cheiro é ruim. Inclusive eu estou cheirando a ovelha. Os animais fazem barulho. Isso não tem jeito. Será que eu perdi alguma coisa, Deus? Será que eu não entendi algo? Quando o Senhor me enviou o anjo, com a notícia de que um filho estava para nascer, não foi isso que eu imaginei. Eu imaginava Nazaré, imaginava o templo, imaginava os sacerdotes, talvez um desfile, um jantar, pelo menos. Afinal de contas, ele é o Messias. Pois, se não era para nascer em Jerusalém, que tal se ele nascesse em Nazaré? Em Nazaré, eu tenho minha casa, eu tenho meu próprio trabalho, eu tenho minha família. Fora de lá, o que eu tenho? Uma mula cansada, um pote de água quente e uma pilha de lenha. Nada mais que isso. Eu não queria que as coisas fossem assim. Não era isso que eu queria para o meu filho. Ah, meu Deus, eu esqueci. Me perdoe, Pai. Ele não é meu filho, ele é seu filho. O filho é seu, Senhor.
o plano é seu. Mas perdoe-me por perguntar, Deus, é assim que o Filho de Deus vem ao mundo? Numa estrebaria? A vinda do anjo eu aceitei. As perguntas eu tolerei. As risadinhas eu ignorei. Explicações e mais explicações eu dei. Até a viagem a Nazaré. Mas nascer numa estrebaria, Deus, numa estrebaria. A qualquer momento Maria vai dar à luz não uma criança qualquer, mas o Messias, não um príncipe, mas o próprio Filho de Deus. Foi isso que o anjo disse, é nisso que a Maria acredita, e é nisso que eu também quero acreditar. Mas Deus, tu has de concordar comigo que é difícil, isso parece ser tão bizarro, é tão estranho. Não estou acostumado com essas coisas complicadas. Eu sou carpinteiro. Eu sou acostumado com as coisas aprumadas, os cantos retinhos. Meço 2 vezes antes de terminar o serviço. A surpresa não é amiga de um carpinteiro. É difícil entender. Eu gosto de ver o plano antes. Mas desta vez não sou eu o construtor, né? O plano é teu, a ideia é sua. Eu sou apenas um prego entre seus dedos, Deus. Um martelo em suas mãos. Um formão sob seu controle. O projeto é seu e não é meu. O filho é seu e não é meu. É tolice minha questionar você. É tolice minha questionar. Perdoe-me pelo meu desabafo. Mas também você não disse que seria fácil, né? Você nunca disse que seria fácil, né, Deus? Deus, mais alguma coisa. Só mais uma pergunta. Sabe o anjo que tu me enviaste? Poderia mandar outro? Pode ser uma pessoa, pode ser até um pastor de ovelhas. Aliás, eu estou sozinho aqui mesmo. Deus, você pode me ouvir? Imaginando, como vocês também talvez estejam imaginando, será que José agiu dessa maneira? Talvez sim, talvez não. Mas e você que está aí hoje? Você já esteve no lugar de José? Preso ao que Deus disse e ao que para você faz sentido? Você já perguntou como José? Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez Deus disse para fazer assim, mas as coisas não estão saindo como você imaginou. E você pergunta: Deus, como eu vou agir agora? Qual é o teu propósito nisso tudo, Deus? Cada um de nós sabe o que é caminhar numa noite escura à procura de uma luz. Talvez não do lado de fora de uma estrebaria, mas no corredor de um hospital. Quem sabe numa madrugada procurando um filho perdido pelas drogas. Quem sabe essas perguntas surjam na tua cabeça.
no dia a dia de um casamento que não se vê mais esperança, ou ainda no portão de um cemitério. É nessas horas que questionamos Deus. É nessas horas que queremos saber por que Deus faz o que faz. O céu de Belém não foi o primeiro a ouvir o desabafo de um peregrino confuso. O céu daqui de Lajeado ouve o desabafo de cada um de nós. E se você pergunta, assim como José talvez teria perguntado, deixe-me dizer para você nessa noite: faça o que José fez. E o que foi que José fez? Ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Quando o anjo disse que o filho de Maria era obra do Espírito Santo, ele obedeceu. Obedeceu quando o céu estava claro e obedeceu quando o céu estava escuro. Ele não deixou que as perguntas em sua mente atrapalhassem a sua obediência. Ele não sabia tudo, mas ele fez o que sabia. Ele não sabia o porquê, mas ele confiava em Deus. Fechou o seu negócio, pegou Maria e foi para Belém. Por quê? Porque era o plano de Deus. E quanto a você? Tal como José, talvez você não consiga ver o quadro completo da tua vida. Mas tal como José, você tem uma escolha: obedecer ou seguir seu enganoso coração. Por ter obedecido, Deus confiou a José uma grande missão. Será que Ele poderia fazer o mesmo conosco nessa noite? Deus ainda procura Josés e Marias hoje em dia, homens e mulheres que estejam dispostos a obedecer sem questionar, mas simplesmente confiar na promessa que Ele te fez. Se você está disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo sem questionar, Ele tem algo grandioso na tua vida. Esse é o propósito dele para contigo. Talvez Deus não tenha respondido todas as perguntas de José, talvez não tenha respondido todas as tuas perguntas ainda. Quando você diz: Deus, você pode me ouvir? Deus, será que tu está vendo o que eu estou passando, Deus? Deus, tu me amas, Deus, nessa hora? A palavra do Senhor diz: aquele que nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como Ele não nos dará também por Ele todas as coisas? Esse mesmo Jesus, que se despiu da sua glória, veio à terra, nasceu, cresceu, viveu aqui, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ainda disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você quer ver o propósito de Deus se cumprindo na tua vida, faça como José e Maria. Diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo o teu propósito.